Bom, aqui no PyCharm, para mais um joguinho aqui de Python, esse jogo, ele vai ser, eu vou jogar a moeda para cima, vai pedir cara ou coroa, né? E o usuário vai escolher, vai ser uma melhor de 3 contra o computador, esse daqui. Beleza, então quais conceitos eu preciso? Já que eu vou jogar a moeda para cima, um, eu vou ter alguma coisa aleatória acontecendo, ou seja, eu preciso da biblioteca random para conseguir ter alguma coisa aleatória acontecendo, que o computador escolha para mim. Ok. Bom, outra questão. No jogo, quando eu estiver jogando a moeda, eu vou ter que ter essa situação também. Então eu vou ter que ter uma função, no caso, que é a função lançamento da moeda, basicamente. É a função onde vem o resultado quando joga a moeda para cima. Então eu vou definir ela, lançamento, moeda, defino ela aqui normalmente, e aí ela vai, no caso, me entregar um resultado, né? E vai ser uma variável nova esse resultado. E aí esse resultado ele vai ser randômico, vai ser random. E aí o usuário vai escolher, aqui no caso dessa maneira, ele vai escolher entre cara e coroa. Então eu vou colocar aqui nessa variação entre A e B que ele está pedindo, eu vou colocar para um deles cara e para o outro eu coloco coroa. Show de bola. Cara para um, coroa para o outro. Eu vou usar essa função dentro do jogo, então eu retorno, né, o meu resultado aqui. Beleza, então. Agora eu tenho também outro conceito. Eu preciso do jogo em si. E eu preciso das condições do jogo. Por exemplo, o jogo é 3 pontos, é melhor de 3, né? Ou seja, 3 pontos para o computador ou 3 pontos para o usuário. Vamos ver quem que ganha. Então eu preciso ter uma função também. E dentro dessa função eu vou colocar um loop, que esse loop é o quê? É o palpite do usuário e o resultado. E os limites desse jogo. Ok? Então primeiro eu vou definir a função, que essa função vai ficar o jogo inteiro. Essa função vai chamar jogo, por exemplo, né? Jogo lançamento moeda, né? Jogo lançamento moeda. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho as vitórias do usuário e as derrotas do usuário, no caso. Então, é só para o usuário que eu preciso, porque se o usuário ele perde, o computador ganha. Então, eu vou criar uma variável chamado, dentro dessa função aqui do jogo, computador de vitórias. E aí vai começar, né, em 0 aqui. E aí eu vou colocar um contador de derrotas também, né? Contador de derrotas, que também começa em 0. Beleza. Então eu vou ter um loop aqui dentro. Um loop até satisfazer o jogo, né? Porque o jogo é a melhor de 3. Então beleza, esse loop eu chamo de while true aqui. E aí eu tenho a variável palpite do jogador. O palpite do jogador vai ser um input. E no caso, esse input tem uma coisa bem importante aqui, que vai ser um string, né? Porque eu estou pedindo um string aqui em cima, ó, então eu preciso entrar com um string aqui embaixo, né? E esse string eu tenho duas opções. Eu vou perguntar para ele se é cara ou coroa. Porém, tem uma questão aí. Ele vai escolher cara ou coroa, e às vezes ele pode escrever assim, cara, ele pode escrever cara, ele pode escrever cara, ele pode escrever cara. Ou seja, é o famoso sensitividade do Python. Ele, cara, é diferente se você tiver maiúsculo o C, minúsculo o A, maiúsculo o R. Então, ou seja, para me certificar que ele vai colocar cara e coroa, e aqui eu coloquei os dois minúsculos, eu vou entrar com essa função aqui para deixar já a resposta em minúsculo, ou seja, lowercase, né? Tudo lowercase. O palpite vai vir certo já. Aí beleza, vamos lá. Aí eu preciso do resultado, né? Depois que ele deu o palpite, vai entrar com o resultado. Eu entrei com o resultado ali em cima, né? Então o resultado ele é igual ao lançamento da moeda. Aqui. Lançamento. Por que o resultado é igual ao lançamento da moeda? Ó, resultado aqui, lançamento da moeda aqui. Ou seja, quando o programa rodar, o Python ele vai dar 50% de chance, né, de dar cara ou coroa randomicamente, né? E o computador ele vai estar escolhendo algum desses dois caras. Eu vou ter que adicionar o meu resultado aqui nesse looping, se o que ele atribuiu está correto. Ok? Beleza. Bom, agora que o computador já sabe o resultado,
o jogador precisa saber o resultado também. Então, eu vou printar aqui na tela dele, né, o resultado. 2 pontos, por exemplo, pode ser um espaço também, uma vírgula aqui, e agora eu entro com o resultado em si, porque o computador já tem isso armazenado, só o usuário que não tem, né? Bom, agora a gente tem que atribuir um ponto para esse usuário, dentro desse loop ainda, porque vai, no caso, a ideia é chegar até 3 pontos, né? Ou ele perde 3 vezes ou ele ganha 3 vezes. Então, se o palpite, porque a variável palpite que a gente criou, ele foi igual ao resultado do computador, ou seja, se isso acontecer, no caso ele ganhou um ponto, né? Então eu aviso o usuário que ele ganhou um ponto, eu falo você acertou e depois eu atribuo, né, o ponto para ele. Então numa linha eu falo que ele acertou e na outra linha eu atribuo o ponto, ou seja, essa aqui que eu criei aqui em cima, essa variável contador de vitórias que era igual a 0, agora já vai ser diferente, né? Contador de vitórias, não derrotas. Eu posso fazer contador de vitórias igual a contador de vitórias, né? Contador de vitórias mais 1, porque daí eu estou pegando o contador de vitórias que é igual a 0 e estou adicionando 1, ou simplesmente, que eu acho mais fácil, eu posso fazer mais igual a 1, que significa exatamente a mesma coisa, entendeu? Porém, existe a possibilidade dele não acertar, né? Então, caso isso não aconteça, caso o palpite não é igual ao resultado, quer dizer que ele errou, né? Então, eu vou printar para ele que errou, né? Então, eu vou falar, você errou. Beleza. E aí, se ele errou, né? Eu vou ter que adicionar no contador de derrotas, correto? Então, a mesma ideia. Então, o contador de derrotas. E não é só porque é derrota que eu coloco menos igual. Nessa situação aqui é mais igual, entendeu? Porque ele vai saber que ele perdeu porque o computador falou que ele perdeu. Não porque ele fez menos pontos, né? Então, essa aqui é a ideia por trás disso, né? E, bom, até agora, o que a gente mais usou foram essas funções, né, no caso, e o loop. Bom, agora tem outra questão. Eu vou querer printar para o usuário quantas vitórias ele já tem e quantas derrotas ele tem, para saber se ele está ganhando ou perdendo, né? E nisso eu vou fazer nessa mesma iteração, eu continuo nessa iteração aqui do else mesmo, na mesma linha da iteração do else, e eu vou printar para ele. Isso é bem tranquilo, né? É só printar o texto e a variável, né? Ou seja, vitórias. Posso dar um ponto aqui, um espaço, né? Não, sem o ponto, acho que sem o ponto fica melhor. Sem o ponto vai ficar melhor, sim. Só que eu posso deixar 2 pontos, na verdade. Acho que posso deixar 2 pontos. A vírgula aqui e aí o resultado, né? Ou seja, contador de vitórias. Contador de vitórias. Show de bola. É isso aí. Bom, aí para a próxima situação, né? Eu vou printar o contador de derrotas, né? Ou seja, derrotas. Mesma ideia. 2 pontos, espaço. Passa aqui dos parênteses e coloca a vírgula e agora printa a variável contador de derrotas que escreveu lá em cima. Show de bola. Pronto, agora esse looping vai continuar rodando, adicionando pontos infinitos, porque a gente ainda não estabeleceu um limite para ele, né? E eu preciso estabelecer um limite nessa mesma iteração aqui. Então eu vou criar um limite para esse looping, porque senão ele vai ficar infinitamente rodando. Eu preciso dar um break nele. Porém, eu só dou um break quando eu falar quando eu quero break. Eu quero até a melhor de 3, né? Então, if contador de vitórias ele é igual a 3, né? Que no caso é melhor de 3, né? Então, essa é a lógica. Print o quê? Parabéns. Você venceu o jogo. Beleza. Então, se ele venceu o jogo, já pode parar, né? Então, break aqui nesse loop. Beleza? Se ele chegar igual a 3 alguma hora, ele vai ler essa parte de código aqui, não vai ignorar. Bom, se não, if, por exemplo, o contador de derrotas, ele chegar até a 3, né? Eu vou printar que acabou. E vou dar break do mesmo jeito. Só que tem que falar que você perdeu, né? Você perdeu o jogo. Show de bola. Aí eu dou um break aqui nessa iteração mesmo.
Beleza, agora vamos ver. O que tá por trás aqui de tudo isso aqui é esse jogo lançamento moeda, né? Esse jogo lançamento moeda é o que tá por trás de todo esse código aqui, basicamente de todo joguinho. Porque se eu der run agora, eu preciso... Ó, vou dar um exemplo aqui, eu vou dar run. Ó, dei run, beleza. Viu, ó, ele não deu run, basicamente, porque eu não entrei, eu não retomei a função aqui, né? Eu não retornei ela, basicamente. Então eu vou vir aqui e eu vou abrir o jogo lançamento moeda. Beleza, ele vai ler isso daqui e vai começar o jogo. Deixa eu dar run aqui. Cara ou coroa, show de bola. Vou escrever tudo ferrado. Cara com C maiúsculo, com A minúsculo, com R maiúsculo e com A maiúsculo. Ó, coroa, você errou. Vitórias, derrotas. Vou comecei bem. Cara de novo. Acertei. Cara de novo. Errei. Coroa. Acertei, acertei. Vamos ver se eu ganhar, eu ganho melhor de 3. Coroa de novo. Você perdeu. Bom, perdi. Show de bola, mas essa daqui é a ideia por trás do joguinho. Beleza?